Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E a gente já começa falando da pesquisa Datafolha, divulgada neste final de semana, que mostra que a aprovação ao governo da presidente Dilma Rousseff cresceu. O levantamento realizado no início deste mês registrou alta de 6 pontos percentuais e atingiu os 36%. A pesquisa aponta ainda que o percentual que considera o governo como regular passou de 43% para 42%. E quem considera a gestão ruim ou péssima passou de 25% para 22%. O Datafolha ouviu 2.615 pessoas em 160 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E os médicos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informaram que os exames do ex-presidente Lula estão normais para o câncer. Lula passou por exames na manhã deste sábado. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é excelente e as próximas avaliações devem acontecer somente no ano que vem. Olá, boa noite. Depois de muita polêmica, o texto da Lei Geral da Copa foi finalmente votado na Câmara Federal. E um dos tópicos discutidos pelos parlamentares foi a reserva de 1% dos ingressos para pessoas com deficiência que tenham acesso aos Jogos do Mundial, que vai ser realizado aqui no Brasil. São cerca de 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país e todas as esferas do poder público precisam agir para que essa população tenha mais qualidade de vida. E para conversar com a gente sobre esse assunto, o Jornal Toda Hora recebe o vereador Davi Soares, do PSD. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Toda Hora para falar desse tema tão importante. Boa noite, Lília. Boa noite aos amigos aí do Ritmo Notícias. Como você falou, é muito importante. Acessibilidade é necessária. Nós estamos falando hoje de um contingente que já se aproxima de 10% da população brasileira. 19 milhões, é isso mesmo? Exatamente. Alguns variam entre 14, outros variam entre 19. Vamos estatular 19 milhões. 10% da população. Estamos falando de 1% dos ingressos. Eu creio que é nada mais do que justo isso. Vereador, vamos puxar um pouquinho essa discussão aqui para a capital paulista. A gente tem a própria Avenida Paulista como exemplo de acessibilidade. A Câmara Municipal de São Paulo passou por uma ampla reforma que garantiu a acessibilidade plena para todos os cadeirantes, as pessoas com necessidades especiais. E a gente tem que lembrar também que esse grande contingente de 19 milhões de pessoas tem que ir ao cinema, tem que ir ao teatro, tem que utilizar os equipamentos públicos, tem que ter transporte de qualidade. Por onde é possível começar a garantir esse tipo de serviço a essa população? Mais de 60 pessoas morreram em um atentado no Iraque com carros-bomba. Os ataques tiveram como alvo cafés e mercados de Bagdá, onde a população festejava o fim do Ramadã. Tiroteios foram realizados durante as celebrações do fim do Ramadã e deixaram ainda quase 300 feridos. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os trabalhos da CPI a pedido da oposição. E durante o tumulto hoje na audiência da CPI dos ônibus no Rio, manifestantes pró e contra a comissão trocaram insultos. Até um tênis foi arremessado em direção ao relator da CPI, que é o professor Washington. Segundo ele, o episódio foi uma tentativa de agressão, já que o manifestante errou o alvo. Houve confronto também nas escadarias e 10 pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia. E veja a seguir, os comerciantes estão otimistas para as vendas para o Dia dos Pais. E veja também, na China, as altas temperaturas fizeram o asfalto derreter. Voltamos com o Jornal das 22 para falar agora de futebol. 2 jogos encerraram a 12ª rodada do Brasileirão ontem. O Coritiba surpreendeu e derrotou o Grêmio na casa do adversário. E quem conta pra gente as informações é Rogério Voltan. Boa noite, Voltan. Muito boa noite, Lilian Coelho. Boa noite, Alexandre Jaqueto. E as investigações do caso seguem com novas revelações. Segundo uma reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, um executivo da empresa Siemens afirma que o ex-governador José Serra sugeriu um acordo em 2008 para favorecer a empresa numa licitação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Na época, a Siemens disputava com a espanhola CAF, que apresentou uma proposta com um preço mais baixo. Ou seja, com o acordo que teria sido sugerido por José Serra, o preço para os cofres públicos seria mais caro.
O ex-governador negou as denúncias do executivo alemão. O Japão lembrou nesta terça-feira os 68 anos do acidente nuclear de Hiroshima. A bomba lançada pelos Estados Unidos em 1945 matou 140 mil pessoas. Milhares de pessoas se reuniram nesta terça-feira no Memorial da Paz de Hiroshima. O Jornal das 22 termina agora. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com o Vejam Só, apresentado por Heber Cocarelli. Uma ótima noite.